vejo algumas faces novas, algumas não tão novas, né? Parabéns a todos por abrirem mão de uma cama quentinha e virem a um centro espírita ouvir palavras desafiadoras para o comportamento de cada um. E para que a coisa não fique tão confortável como o nosso travesseiro, já que decidimos vir, vamos começar essa palestra entendendo que, além de precisarmos saber sobre o Cristo Consolador, que é o tema de hoje, é antes de tudo imprescindível que a gente conceba, que a gente assimile, que nós possamos compreender a necessidade, antes disso, da educação do espírito que nós somos. E educar o espírito que nós somos traz alguns desafios. Não é assim tão simples. Aliás, me perdoem, simples não é fácil. Porque não há nada no processo de educação do espírito que seja complexo no seu entendimento. É apenas difícil de realizar pelos vícios e maus costumes, maus hábitos que nós ainda carregamos. E para que possamos compreender isso, vamos fazer algumas perguntas para que a gente possa se inteirar. Primeira pergunta: quem aqui acredita que é um espírito imortal? Levanta a mão. Quase todos, alguns não acreditam. Marlito não acredita? Ah, Marlito acredita também. Mas vocês acreditam mesmo? Vocês têm fé de que são espíritos imortais? Ou vocês só escutaram falar pelos palestrantes do lar espírita, pelos facilitadores do grupo de estudo? E quando a gente fala em fé, nós não queremos com isso dizer da fé crença, da fé acreditar. Porque a palavra fé remete, na verdade, a uma palavra muito diferente do que nós normalmente estamos acostumados. Fé remete à fidelidade. Fidelidade aos ensinamentos transformadores que estão à disposição de todos, não só em livros, mas no nosso interior. E se realmente eu sou fiel a esse ensinamento transformador, a lei divina em si, aí sim eu posso começar a me considerar um espírito imortal. Antes disso, eu só tenho a crença, porque me disseram, eu tenho o conhecimento, como a própria leitura fez. Esse conhecimento nós temos há milhares de anos. Resta saber o que nós estamos fazendo com isso. Eu acredito, eu tenho fé, portanto, de que sou um espírito imortal. E é evidente que, se isto é verdade, nada mais natural do que eu me comportar como um espírito imortal, desapegado de todas as coisas materiais, desligado de todas as paixões frívolas, voltado plenamente ao cumprimento da lei divina em todas as minhas ações, orando para que eu possa efetivamente ser atendido nas minhas solicitações nobres e vigiando para que eu perceba no meu comportamento qualquer desvio dessa rota que possa impedir a minha iluminação interior. Aí sim eu estou me comportando como um espírito imortal. Até aí é só uma crença. Ficou claro isso para vocês? Faz sentido isso? Muito bem, uma outra pergunta. Quem aqui acredita em reencarnação? Todos mundo? Tu não, Coelho? Ah, ele fez assim. Então todo mundo acredita em reencarnação, porque não parece lógico as coisas acontecerem na nossa vida e ao nosso redor, da forma como acontecem, sem que haja uma raiz anterior. Existem coisas inexplicáveis, como o sofrimento de algumas pessoas, em detrimento de outras que são tão afortunadas dos bens materiais, dos bens espirituais,
se todos nasceram num universo de justiça, amor, caridade estabelecido pelo Pai Criador de todos? Portanto, se eu acredito em reencarnação, nada mais lógico do que eu imaginar que o que eu fizer hoje me atingirá de alguma forma quando eu for descendente de mim mesmo. Terei meus filhos terão meus netos terão meus bisnetos, e eventualmente eu serei tataraneto, ou mais para frente um pouco, de mim mesmo. Portanto, a herança, bendita ou maldita, que eu faço hoje, fica para mim daqui a alguns anos. E isso é uma responsabilidade enorme contida dentro da lei de reencarnação, que nos permite, de todas as maneiras, cumprirmos aquilo que viemos aqui neste planeta fazer, numa existência ou em mais de uma. Porque certamente, às vezes a gente percebe nos nossos atos, na nossa intimidade, que nós não vamos dar conta de fazer aquilo que a gente sente que veio para fazer. Falta tempo. Claro que perdemos esse tempo em alguns cantos da vida, mas, puxa, se eu pudesse ter um pouco mais de tempo. A fé na reencarnação me permite este tempo em outra existência. Isso não me dá direito à ociosidade, certamente, de ficar, não. Hoje eu vou ficar em casa, não vou sair, porque está chovendo, está frio, está úmido, não tenho nada, não tenho coisa para fazer de responsabilidade íntima, mas nada importante assim, então eu vou ficar aqui deitadinho, vou dar uma dormida, e isso acaba acumulando responsabilidades para frente e acaba faltando tempo na nossa existência para cumprimento dessas tarefas. Eu nem chamaria de tarefas, eu chamaria de compromissos assumidos no nosso projeto reencarnatório. E isso é fundamental. Bom, se todos acreditam na reencarnação, por que nós reencarnamos? A resposta que todos nós vamos encontrar nos livros é: para evoluir. Para evoluir. Evoluir é consequência daquilo que nós fazemos. Evoluir sempre acontecerá. O que nós podemos influir é na velocidade com que isso acontece. Evoluiremos mais devagar ou mais lentamente. Mas certamente todos nós viemos aqui para nos evangelizarmos. E agora vem uma coisa intrigante nesse processo, porque muitos de nós ainda não entendemos bem o que é a evangelização. Alguns acreditam que seja viver as máximas do Cristo. É evidente que isso faz parte, certamente faz parte, porque as máximas do Cristo têm uma relação íntima com a lei divina. Agora, há 2000 anos atrás, como a leitura do capítulo 1 do livro Pão Nosso já nos mostrou, nós já sabíamos dessas máximas. O Cristo já havia nos dito essas máximas. Ama a Deus sobre todas as coisas, com todo o teu coração, com todo o teu espírito, com todas as tuas forças, e ama ao próximo como a ti mesmo. Faça ao teu próximo aquilo que você gostaria que o teu próximo fizesse contigo. Não precisamos mais do que isso na nossa existência para que sejamos absolutamente candidatos a uma evolução rápida, muito rápida, e candidatos certamente a um processo de evangelização inconfundível. Mas ainda resta a pergunta: o que é evangelizar-se? Senão viver integralmente a lei divina. Isto é evangelizar-se. Viver integralmente a lei divina. E lembrando que se essa lei está inscrita na nossa consciência, a pergunta que sobra é: nós precisamos de mais alguma coisa? Certamente que não.
Nós carregamos essa lei conosco desde que fomos criados. O grande problema é que ainda não temos acesso direto a essa nossa consciência. Por quê? Nós não acessamos, somos atingidos quase que todo dia por ela, né? Principalmente quando nós vamos fazer alguma meleca, fazer alguma coisa errada, a consciência já nos diz, não faz porque isso vai acabar mal. Não vai por esse caminho, escolha outro. Lembre-se da lei divina. Mas a gente ainda diz assim, puxa, eu gosto tanto desse negócio, eu vou fazer mais um pouquinho isso de errado, lá na frente eu compenso e me corrijo, né? Já que eu sou eterno mesmo, eu vou reencarnar, vou ter outras oportunidades, então dessa vez não vou fazer. Por quê? Porque o mal que eu faço ainda me agrada mais do que o benefício do bem que eu posso fazer. É uma resposta simples. Basta que tenhamos coragem de olhar para dentro de nós mesmos e ver que essa resposta é, nesse momento, a expressão maior daquilo que nós sentimos. E esse é um sentimento não tão nobre, principalmente confessado em público. Não é legal, não é politicamente correto fazer isso em público, dizer que eu ainda sou um cara mesquinho, apaixonado pela coisa material, mas sem que eu reconheça isso, eu não tenho oportunidade de modificação, porque eu acho que o que eu faço está correto. Então eu preciso voltar a conversar com a minha consciência. Isso é fundamental. Quantas vezes, ou em quantas vezes num dia, ou por quanto tempo num dia, ou numa manhã, ou numa tarde, eu me dedico à meditação? Quanto tempo eu gasto para olhar e entender e interpretar os meus próprios sentimentos, as minhas emoções? Quando o meu filho querido, amado, quebra alguma coisa que eu amo mais do que o meu filho, o que acontece? Olha, entenderam alguma coisa? Eu amo alguma coisa mais do que o meu filho e ele quebra aquilo, destrói aquilo que eu gastei tanto tempo da minha vida para conquistar. Ou seja, eu escolhi um caminho que não é o caminho da transformação, em detrimento do caminho da responsabilidade por uma criatura que eu assumi o papel de educador, de colaborador no seu desenvolvimento. E eu inverto as coisas, inverto esse papel. E esse erro a gente vem cometendo há milhares de anos. E é nesse ponto que nós começamos então a abordar o tema de agora, que é o Consolador Prometido. Sabendo dessas escolhas erradas que nós faríamos por muito tempo, por milhares de anos, sabendo desse nosso apego à questão material, e às vezes não propriamente material, mas a questão da paixão mal conduzida, de uma forma equivocada, por outro ser ou por outros seres, nós acabamos desvirtuando o caminho da transformação pessoal. Nós não podemos desvirtuar o caminho da transformação pessoal de outro, da mesma forma como não podemos evangelizar o outro. O processo de evangelização é individual. Tudo que eu falar para vocês aqui hoje não terá qualquer efeito se não acontecer dentro de cada um dos ouvintes e das pessoas que forem atingidas pela repercussão dessa palestra, que façam a transformação individual, por menor que seja, mas é um passo na direção dessa transformação íntima, dessa reforma dos sentimentos, dessa transformação dos sentimentos. E numa passagem do Evangelho de João, no seu capítulo 14, nos versos 15, 16 e 17 e 26, nós temos as palavras do Cristo anunciando a vinda desse Consolador prometido, já que ele era um Consolador também. E ele fala assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. Guardai, como um tesouro. A gente guarda tesouros. Guardai os meus mandamentos, que acabamos de citar.
ama a Deus sobre todas as coisas e assim por diante. Nós sabemos desse mandamento intelectualmente e emocionalmente. Nós temos consciência disso, de que é importante cumprir esses mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. É onde ele assume o papel de Consolador, porque trouxe efetivamente consolo a muitas pessoas. Trouxe a oportunidade de transformação de cada um de nós, a fim de que esse Consolador fique eternamente convosco. E aqui ele separa, já no início da sua fala, de uma possibilidade, fica afastada completamente a possibilidade de que esse Consolador seja uma outra pessoa, como algumas seitas, algumas religiões ainda querem crer. Não é possível que uma outra pessoa fique eternamente conosco. Certamente isso é uma ideia, isso é um ensinamento, isso é um conhecimento, porque este sim, já que é assimilado pelo Espírito imortal, este sim ficará eternamente com o Espírito. E ele dá nome a esse Espírito. Ele chama o Espírito de verdade. Que, na época em que ele falou, ele dizia assim, que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Pelo conhecimento intelectual que muitos de nós tínhamos naquela época, era impossível falar com clareza sobre esse Consolador prometido. Não havia conhecimento material, nós ainda éramos um povo que olhávamos para as estrelas, imaginando que aquilo ali eram decorações da noite para o nosso deleite, e não que eram outros sóis rodeados de planetas, povoados de seres humanos. Isso não passava na nossa cabeça. Como falar de um Consolador para esse tipo de pessoas? Éramos nós lá naquela época. E ele continua, mas quanto a vós, ele falava há 2000 anos atrás, quanto a vós, conhecê-lo-eis. Ora, se há 2000 anos ele falava às pessoas, dizendo que elas conheceriam o Consolador, certamente ele já dava o atestado da reencarnação, porque era impossível que aqueles corpos que nós assumimos há 2000 anos atrás fossem persistir até hoje para conhecer o Consolador nascido no século XIX, 1854. Porque ficará convosco e estará em vós. Essa é a batida de martelo para dizer que não será uma pessoa. Porque uma outra pessoa não pode ficar em outra pessoa, não, isso é impossível. Tem que ser uma ideia, há de ser um ensinamento. Porém, o Consolador, e aqui ele dá nome a esse Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, de uma maneira clara, porque Cristo, no corpo de Jesus, teve que falar por parábolas. Nós não estávamos prontos para assumir e ouvir as verdades dadas da forma que o Consolador prometido faz hoje em dia. Nós não tínhamos base intelectual, nós não tínhamos base moral, nós não tínhamos uma série de pré-requisitos essenciais para assimilar essa ideia do Consolador prometido. E mais, e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Olha a sacada desse Jesus. Ele já sabia que a gente ia esquecer esse negócio. Olhem bem, estivemos ouvindo Jesus, alguns de nós. Ele dizia assim, vou mandar uma real para vocês. Daqui a uma porção de tempo vai chegar um Consolador
que eu vou pedir para o meu Pai mandar, que é o Espírito de verdade, e ele vai recordar a vocês tudo que eu estou falando hoje, porque vocês esquecerão. Vocês vão esquecer. Então, ele vai recordar. E é justamente essa ideia que o Espiritismo vem, na época certa, na época predita pelo Cristo, trazer. Cumprir a promessa do Cristo, na verdade, né? Trazer consolação. E preside ao advento, à chegada do Espírito Santo, à chegada do Espiritismo, o Espírito de verdade. E eu até gostaria de recomendar, antes que eu esquecesse, se vocês forem no capítulo 6 do Evangelho, que é onde se encontra esse tema, o Cristo Consolador, a continuidade falará bastante e amplamente sobre o Espírito de verdade. Vale uma leitura especial nesse item. E ele chama os homens, então, à observância da lei. O Espírito de verdade, o Espiritismo, o Consolador prometido. Que lei? Que lei ele chama à observância? A lei divina, que já está na nossa consciência. Só que durante milhares de anos nós não quisemos muito ouvir esta lei, porque resolvemos dar mais atenção a outro tipo de ensinamento, a outro tipo de chamamento. Mas está chegando a hora de nós tomarmos uma resolução final. Ou obedecemos a lei, ou não. Mas finalmente nós podemos parar de reclamar quando chegam as consequências do não cumprimento da lei. Porque eu sei que elas chegaram porque eu não a cumpri. Não porque é castigo divino, porque é mágoazinha de um Deus melindroso. De forma alguma, nós sabemos que o não cumprimento da lei traz consequências. Isso das próprias leis humanas. Por que o não cumprimento de uma lei divina não traria consequências? Eu tenho que assumi-las, reparar os erros que cometi e seguir adiante. Pelas respostas que vocês nos deram no início da conferência. Acreditam que são espíritos imortais e que terão várias reencarnações para o cumprimento dessa lei. Então, tem consequência? Não dá mais tempo de cumprir nessa existência? Eu vou cumprir essas consequências em outra, na próxima, ou daqui a 10, ou daqui a 100, mas enfim, vou assumir as consequências dos meus atos descabidos no instante em que eu puder aprender com o cumprimento dessas consequências. Antes, certamente não. Vem finalmente o Consolador prometido, o Espírito de verdade, trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem, atribuindo causa justa e fim útil a todas as dores. Cara, isso é difícil de assimilar, hein? Dizer que um sofrimento tem causa justa, logo para nós, que achamos que somos pessoas tão boazinhas, né? Tão queridas. Pô, eu sofro, mas sofro não porque o Sérgio fez uma coisa errada. Eu sofro porque o Ingo fez uma coisa errada perante a lei divina. Vim aqui para me evangelizar, para cumprir a lei divina e não cumprir. E eu quero o quê? Que as consequências dos meus atos caiam sobre o Sérgio ou sobre o Coelho de forma alguma? Eu tenho que assumir essas responsabilidades. Eu cometi as falhas. E dar um fim útil a todas as dores. Isso é muito legal, né? Se a gente pudesse, em todos os instantes, entender que a dor tem um fim útil. Porque dor, para nós, é só sofrimento. O pessoal que trabalha na medicina sabe, quando dói, a primeira coisa do paciente é reclamar. Ele não lembra as falhas com a saúde que cometeu durante a existência para que finalmente acontecesse uma dor orgânica, muitas vezes lancinante, para que ele pare o que está fazendo e dê-se um tempo para a sua recuperação, para o seu tratamento. E até ali vai doer.
Se eu vou testar uma chapa quente de fogão com o meu dedo, eu tenho que me preparar para, se eu bobear muito tempo em contato com a chapa, vai doer. Então, as dores agora passam a ter um fim útil, porque o Espiritismo mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na própria destinação desse planeta. Eu não sei se existem novos aqui que ainda não estudaram o Espiritismo um pouco mais a fundo, mas esse planeta, pelo ensinamento espírita, é um planeta de provas e expiações. Então nós estamos aqui para expiar, para reajustar erros do passado e passar por provas, nos preparando para as existências futuras. Porque todo mundo ergueu o dedo quando disse que era um espírito imortal e acreditava na reencarnação. Portanto, é evidente que nós teremos existências futuras. É evidente. E essa preparação pelas provas que nós temos que passar nos garantirá uma existência futura mais tranquila, menos sofrida. Não necessariamente menos dolorosa, mas a dor causará muito menos sofrimento, porque eu sei que é uma dor justa, pela qual eu devo passar para que eu aprenda, para que eu me prepare para uma vida ainda mais à frente. Tá certo? Mostra o Espiritismo, finalmente, o objetivo dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares. Pô, crise salutar de sofrimento é um negócio complicado de entender. Mas, por exemplo, a febre. Quem nunca teve febre aqui? Todos já tiveram. A febre, na sua grande maioria das vezes, é uma forma que o organismo encontra de, pela elevação da temperatura, matar alguns agentes infecciosos e resolver um problema de infecção. Por isso fazemos febre. Então é uma crise que nos trará um corpo mais saudável, com menos doenças. Portanto, é importante que, quando tivermos uma infecção, tenhamos febre para a cura. Quando dá esses ventões e essas trovoadas destruidoras, o céu não está mais limpo no seu ar depois que ela passa? Também é uma crise salutar. Ninguém gosta de passar pela tempestade, mas que o céu fica mais bonito e o ar fica mais limpo depois da tempestade, certamente fica. Todos sabem disso. Então, crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. Através desse entendimento do fim útil das dores e do sofrimento, o homem compreende, e aqui vamos fazer uma parte. Alguns homens compreendem, aqueles que efetivamente param para meditar sobre a sua dor, sobre o instante de sofrimento que está passando. Porque para aqueles que passam resmungando, murmurando sobre essas situações menos agradáveis, certamente ainda não compreenderam a importância dessa dor, a necessidade dessa dor. Mas aqueles que compreendem esse processo, compreendem que mereceu sofrer e acha justo esse sofrimento. Sabe que esse sofrimento lhe auxilia o adiantamento moral, o adiantamento de transformação, e aceita sem ficar murmurando, sem reclamação. Ele sabe que é o responsável por aquilo, e com isso ele aprende. Como o trabalhador trabalha de sol a sol, o que muitas vezes é sofrido, é extenuante, mas sabe que esse trabalho no final lhe trará o salário compensador do seu esforço, que lhe garante a manutenção da vida e assim por diante. Dando-lhe então esse consolador prometido, o Espiritismo, uma visão mais do alto sobre todas as coisas, a importância dessas dificuldades terrenas, dessas vicissitudes terrenas, some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele o faz descortinar. Novamente, para alguns que se dedicam a entender esse processo de um ponto mais alto. E aí sim eu enxergo um horizonte mais amplo à minha frente. E isto
o conhecimento espírita vem me trazer, desde que eu me dedique de mente aberta a estudar esse ensinamento espírita e entender que eu preciso de oportunidades de transformação. Não adianta que eu ore pedindo, como um mendigo espiritual, sem que eu faça absolutamente nada pela minha transformação. E a perspectiva que ele também traz da felicidade, que lhe dá certeza, lhe espera de qualquer forma a paciência, a resignação e a coragem. Portanto, não adianta na minha prece eu pedir paciência, como se ao final de uma noite de sono, no despertar matutino, estivesse lá um vidrinho com paciência que eu pudesse tomar. Presente de Deus. Não adianta que eu peça na minha prece a resignação com aqueles fatos que eu passo e não posso mudar. Não adianta também eu pedir coragem. Toda vez que eu oro por isso, eu sou posto em confronto direto com oportunidades de desenvolver essas propriedades do espírito, desenvolver essas capacidades do espírito imortal que eu sou. E aí sim eu posso transformar o meu entendimento, o meu ensinamento, o espírito imortal que eu sou, num espírito melhor. Aí as coisas começam a mudar. De ir com essa coragem, essa paciência, essa resignação até o fim da jornada e não desistir no meio do caminho. Putz, eu gostei tanto quando eu comecei no lar espírita, mas agora começou a ficar tão complicado. Sabe, agora eu tenho que entender que eu sou responsável pelo meu sofrimento. Era tão melhor quando eu participava de uma escola que dizia que se eu acreditasse em Jesus, ele já tinha morrido e pago todas as minhas dívidas. Aonde está a lógica disso? Que alguém que não tinha dívidas morre e paga as minhas. Vocês já viram isso acontecer em banco? Jamais. Com qualquer credor, em loja de qualquer... Isso não acontece. Por que aconteceria com dívidas morais? Com dívidas espirituais? Eu sou responsável pela dívida. Eu pago. E eu posso pagá-la de duas maneiras, pelo menos. Pelo amor, fazendo gestos de amor que cobrem uma multidão de pecados e erros, ou pela dor. Não há outra forma. Não há como negociar com a lei divina. Olha, eu dei aquela babada lá, mas não dá para esquecer. Não dá, porque fica registrado no nosso perispírito, fica gravado na nossa consciência que nós fizemos algo à parte da lei divina e, portanto, eu tenho que assumir essas responsabilidades. Não há como sair disso. O Espírito, finalmente, o Espiritismo, desculpem, realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas espirituais, muitas científicas inclusive, mas me traz conhecimento sem nenhum véu, sem nenhum mistério, sem nenhuma complicação, de uma forma clara. Basta que eu me exponha a esse ensinamento, que eu me dedique um mínimo a esse entendimento. E aí sim ele passará a ser o Consolador prometido. Então, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Por quê? Isso é fundamental. Quando nós entendermos que estamos aqui num planeta de provas e expiações, para nos evangelizarmos, para educarmos o espírito para a vivência integral da lei divina, a nossa vida muda completamente. Atrai finalmente para si os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé, lembrando, fé, fidelidade a essa lei, consola-nos por sermos fiéis ao cumprimento da lei e não por passar a mão na nossa cabeça, tadinho, errou na lei, agora vamos dar uma forcinha para ele. Não.
nos consola pela fé, pela fidelidade ao cumprimento da lei divina e pela esperança de que, reencarnando quantas vezes forem necessárias e pela eternidade da existência do espírito imortal que somos, teremos a oportunidade de transformarmos todas as nossas más paixões em situações melhores na nossa vida futura. Paz, bem e belo a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Prazer em revê-los. Até a próxima.